Indy fã ligado aí no canal Blog da Indy, seja muito bem-vindo. Você que já conhece o nosso trabalho, já manda o like nesse vídeo aí. Você que ainda não conhece nosso trabalho, você que chegou aqui procurando informações sobre a Indy, segura um pouco o dedo aí e se esse conteúdo te agregar, trazer conhecimento da Indy, você manda o like depois. Então neste vídeo nós vamos falar de tudo da Indy para vocês aí que conhecem e para vocês que não conhecem o que é IndyCar. Você que gosta de automobilismo com certeza já deve ter escutado falar sobre IndyCar Series, Indy, Fórmula Indy. Então esta categoria é uma das principais da história do automobilismo, uma categoria de monopostos, ou seja, de fórmula, né? Os carros com rodas abertas, vamos dizer assim, como é chamado lá nos Estados Unidos de Open Wheels, é uma categoria que é transmitida para praticamente o mundo todo, mas o seu principal foco de mercado é lá nos Estados Unidos. Indy vem lá de Indianápolis, a corrida, os campeonatos que começaram ali nos primeiros anos do século passado. Embora a Fórmula 1 seja a principal categoria do mundo e a que mais tem tecnologia, a Indy também engloba uma série de tecnologia, já que os seus carros podem sim ser considerados os carros mais rápidos e velozes do mundo em velocidade final. Atualmente, apenas a Dallara é a construtora de carros para a Indy. O chassi DW12, uma homenagem aí a Dan Wheldon, né? O Dan Wheldon que acabou falecendo no GP de Las Vegas em 2011, e ele já estava desenvolvendo também este carro. Então DW12, ele vem das iniciais de Dan Wheldon do ano de 2012. Para vocês terem ideia, esse carro já é um chassi um tanto quanto obsoleto, mas a gente não pode falar que ele não é atualizado, porque esse chassi ele veio tendo algumas atualizações em 2014, em 2018 e a última e mais recente em 2020, quando foi implementado o Aeroscreen. O chassi ele é feito por fibra de vidro e também fibra de carbono, tentando deixar esse carro o mais leve possível, mas também o mais seguro possível, já que esse chassi foi desenvolvido também para as pistas ovais e principalmente para as 500 milhas de Indianápolis, onde nós temos velocidades muito altas e com isso precisa ser muito seguro. O chassi da Indy, esse DW12, ele tem um comprimento de 5 metros e 10 centímetros e a largura dele é de 1 metro e 94 centímetros, com distância entre os eixos variando de 2 metros e 98 centímetros a 3 metros e 8. A altura máxima desse carro é de 1 metro e 1 centímetro e o peso total é de aproximadamente 720 quilos, já incluso o peso do piloto. O chassi também possui uma asa traseira ajustável que ajuda a melhorar a aderência e a estabilidade dos carros nas curvas. Além disso, o chassi IndyCar ele é equipado com uma suspensão dianteira e traseira independente, o que permite uma melhor aderência ao solo e uma resposta mais precisa aos comandos do piloto. O sistema de freios a disco hidráulico também é altamente eficiente, proporcionando uma frenagem bastante consistente e segura. Muitos Indy fãs têm reclamado aí do visual do carro da Indy atualmente. Esse carro, como nós já vimos, ele é desde 2012 e passou por várias atualizações até a sua grande revolução ali no ano de 2020 com a adição do Aeroscreen. Então o Aeroscreen muitos gostam e outros não gostam, mas já foi mais do que comprovada a sua eficácia na segurança e no salvamento da vida dos pilotos. Desde 2020 nós tivemos uma série de acidentes e incidentes aí com peças que o Aeroscreen acabou salvando a vida de vários pilotos na Indy. E diferente do halo lá na Fórmula 1, né, onde nós temos aquela estrutura que protege de carros e ou pneus, por exemplo, mas lá na Fórmula 1 se uma peça pequena escapar e vir na direção do piloto pode acabar acertando o piloto. Já na Indy com o Aeroscreen não. O Aeroscreen consiste em uma película laminada de policarbonato que inclui o revestimento antirreflexo no seu interior, né? Então cobre toda a estrutura do cockpit
que está ligada ao chassi, assim como o halo lá na Fórmula 1, mas como a gente disse, tem essa proteção aí dessa tela de policarbonato. O cockpit acabou se tornando fechado e existe também um dispositivo anti-embaçante que é por meio de um elemento de aquecimento integral dentro ali do cockpit. Os pilotos reclamaram bastante com relação ao aquecimento, ao interior do carro, a quantidade excessiva de calor, mas desde 2020 a Indy vem tentando resfriar ali o cockpit para que o piloto tenha mais conforto na sua direção. Essa peça ela foi desenvolvida aí pela Red Bull em parceria com a Dallara. A estrutura de titânio, que é basicamente ali montada em 3 áreas do redor do cockpit, a linha de dentro do chassi, as montagens laterais e as traseiras que integram um arco de forma a suportar todo tipo de carga. A Red Bull alega que a carga suportada seja de 150 kN. A Indy optou por proteger a cabeça do piloto justamente após a morte ali do piloto Justin Wilson em 2015, né? Que aconteceu um acidente com um piloto que estava à sua frente, o Seiji Karan acabou batendo no muro, uma peça do carro dele acabou voando e acertando a cabeça do Justin Wilson, que acabou falecendo no dia seguinte. Então, após esse acidente fatal com o Justin Wilson, todos os membros da Indy ali se uniram para criar uma tecnologia e a solução encontrada até o momento foi o Aeroscreen. E veio para ficar, não vai mais deixar o visual dos carros da Indy. Podemos no próximo chassi ter uma configuração melhor e mais bonita, mas a proteção veio para ficar, sem dúvida alguma, aprovada por todos os pilotos. Assim como as construtoras, né, no início dos anos 90, final da década retrasada, nós tivemos muitas montadoras participando da Indy. Hoje não, hoje nós temos apenas 2. A Honda, a japonesa Honda, e a americana Chevrolet. Então, desde a implantação do novo carro, os motores também são novos, eles são de 2.2 litros, são twin turbo a combustão. Então, tanto a Honda quanto a Chevrolet estão com contratos até 2030 com compromisso para a Indy. Então, esses atuais motores são projetados para entregar de 550 a 700 cavalos de potência. Ali no mês de maio, nas quintas milhas de Indianápolis, no Poly Day, esses motores eles podem chegar até 750 cavalos, condução ajustada, o turbo ali, através do booster ali, para ter um pouquinho mais de potência e os carros serem mais rápidos na classificação de Indianápolis. Eles podem chegar até 2.200 cotações por minuto, tornando-se um dos motores mais potentes do automobilismo. Além disso, eles possuem sistemas avançados de gerenciamento de combustível, de controle de emissões para atender às rigorosas regulamentações ambientais que nós estamos tendo aí na atualidade. Tanto o Chevy quanto a Honda oferecem pacotes personalizados de acordo com a necessidade dos times. Isso inclui opções de configurações de acerto, componentes de desempenho e suporte técnico durante toda a temporada. É importante lembrar, pessoal, que atualmente tanto a Honda quanto a Chevrolet eles estão colocando aí no máximo atender 18 carros por montadora. Então a Chevy cuida de no máximo 18 carros por temporada e a Chevy também cuida de 18 carros por temporada. Claro que nós temos atualmente 27 carros, mas lá em Indianápolis, onde as inscrições são livres, nós podemos ter aí no máximo 36 carros inscritos para essa prova. Neste ano de 2023, nós temos uma grande novidade com relação ao combustível da Indy. Até então, era fornecido pela americana Speedway e o composto era formado de 85% de etanol e os outros 15% de gasolina. Então, a partir deste ano de 2023, a Shell é a responsável pelo combustível da Indy. E agora esse combustível ele é 100% renovável. E uma grande novidade que acabou acontecendo é que ele é produzido aqui da cana-de-açúcar aqui do Brasil. Então a parceria da Shell com as equipes acabam utilizando aí esse novo combustível 100% renovável a partir de bioresíduos de segunda geração. O combustível consiste em uma mistura significativa de etanol de segunda geração, que é derivado do resíduo da cana-de-açúcar.
é aquela parte de açúcar, né? O bagaço da cana-de-açúcar que a gente vê aí jogado nas usinas de cana-de-açúcar aí. Então, esse bagaço aí, ele é 100% renovável, uma tecnologia que a Shell e a Raízen do Brasil está utilizando para fornecer o combustível dos carros da Indy nessa temporada de 2023. Os pneus da Indy são fornecidos pela Firestone, né, a fabricante americana aí que tem uma união junto com a japonesa Bridgestone, mas a Firestone é que dá o nome nos pneus da Indy. Então nós temos 3 tipos de pneus atualmente. O pneu primário, que é aquele pneu de bandagem preta, ele é utilizado com compostos mais duros, então ele é chamado de pneu duro ou de primário. Nós temos também o pneu alternativo, que é aquele pneu que tem a bandagem vermelha, ele é mais macio, ele é um pouquinho mais veloz que os pneus primários, no entanto, ele tem um desgaste maior do que os pneus primários, então ele tem uma eficiência maior durante a classificação e a corrida, no entanto, ele acaba se desgastando mais rápido. Nós temos um terceiro tipo de pneu, que são os pneus biscoito. Ele tem uma bandagem branca, né? E para quem é das mais antigas aí sabe que quando a gente fala de pneus biscoito, a gente está falando daquele pneu radial, aquele pneu que é utilizado quando chove nos circuitos da Indy. Esses pneus biscoitos, eles só podem ser utilizados tanto em pista mista como em circuitos de rua, já que em se tratando de circuitos ovais, nós não temos corrida, então logo esse pneu não é utilizado nas pistas ovais. Além disso, o regulamento da Indy, ele exige que nas corridas de circuitos mistos e de circuitos de rua, os pilotos utilizam 2 tipos de compostos durante a corrida. Quando vem a chuva, este regulamento ele cai por terra, então em uma corrida acontecendo sob chuva, não é necessário utilizar mais de um tipo de composto. Os pneus dianteiros e traseiros, eles têm medidas diferentes. Enquanto o pneu frontal tem largura de 25,4 cm e um diâmetro de 69 cm e pesa aproximadamente 8,5 kg, o pneu traseiro ele tem 35,6 cm de largura, 70 cm de diâmetro e ele pesa 1 kg a mais que o pneu frontal, ou seja, 9,5 kg. O Push to Pass é um dispositivo que está na Indy há mais de uma década na categoria. Então, lá no volante do carro, os pilotos ele tem um botãozinho que a partir daquele momento que ele aperta, ele acaba tendo aproximadamente 50 cavalos a mais de potência. É uma tecnologia usada apenas em circuitos mistos e de rua e apenas durante a corrida. Em treino livre e classificação, esse dispositivo ele não pode ser acionado. Então, a Indy disponibiliza nos circuitos de maior extensão 200 segundos por prova, podendo ativar cada vez no máximo 20 segundos. Já em circuitos de menor extensão, a Indy reduz para 150 segundos, podendo ativar até no máximo 15 segundos de cada vez. Essa tecnologia ela está nos carros da Indy não apenas para forçar as ultrapassagens, mas sim também para um piloto que tenta defender a sua posição de um oponente. É uma tecnologia bem simples, mas que vem trazendo muitas ultrapassagens aí nas corridas da Indy. Todos os pilotos, todos os donos de equipes e os Indy fãs gostam bastante desse dispositivo aí nos carros da Indy, porque diferente da asa móvel da Fórmula 1, não é apenas o piloto que está atrás que é beneficiado, mas na Indy os dois acabam sendo, e isso faz parte das estratégias da Indy. Então engenheiros e pilotos eles passam todo final de semana estudando em qual o melhor momento da corrida deve ser utilizado o Push to Pass. E agora que nós já passamos aí pelo carro, pelo motor, pelo pneu, se você está gostando desse vídeo, mande o like, compartilhe este vídeo, mande lá no seu grupão do Zap, pode ser o da família mesmo, para dar uma força aí para o canal Blog da Indy. Ative também as notificações. Você pode seguir aí o Blog da Indy lá no Instagram,
também no Twitter e no Facebook também. É mais uma opção aí que você tem de fazer essa interação e seguir as redes sociais do blog da Indy. A Indy é uma das categorias mais conhecidas aí pelas suas seleções de pistas para a formação do calendário. Na Indy nós já tivemos ovais longos, ovais médios, ovais curtos, circuitos de rua, circuitos mistos, circuitos em pistas de aeroportos, né, como Cleveland e Edmonton. Então a Indy aí, ela utiliza uma série de pistas no seu campeonato. Hoje, das 17 etapas que nós temos na Indy aí, é praticamente dividido um terço em cada tipo de pista. Então nós temos aí 5 circuitos temporários de rua, 5 circuitos ovais, né? Entre eles o Super Speedway de Indianápolis e do Texas, oval médio como St. Louis e um oval curto como Iowa, onde nós temos 2 etapas. E hoje os circuitos mistos aí fazem a maioria das etapas da Indy. Hoje nós temos 7 pistas mistas no calendário da Indy. E falando ainda das pistas da Indy, né, muitos Indy fãs reclamam porque a Indy tem um calendário tão compacto ali de março a setembro, concluindo seu campeonato em praticamente 6 meses. Isso se deve ao fato das televisões lá nos Estados Unidos, né? Tanto a NBC, que transmite a Indy, a CBS, a ABC, essas mega televisões, né, que nós temos lá nos Estados Unidos, elas têm os seus eventos, né? A NBA, a NFL e, claro, a IndyCar é um desses eventos aí esportivos que gera bastante audiência na TV aberta dos Estados Unidos. Então, como os americanos eles pensam em tudo, termina um campeonato, começa outro, termina a Indy, começa a NFL, acaba a NFL, começa a Indy. Então por isso que o calendário é tão compacto. Muitos Indy fãs vêm reclamando disso, mas isso está na história da Indy há muito e muito tempo. Nós tivemos ali, durante os anos 90, começo dos anos 2000, o calendário da kart, principalmente indo até outubro, mas esses anos foram exceções à regra, tá? O normal é começar em março e terminar ali na primeira semana, no máximo na segunda semana de setembro, justamente para dar esse fôlego para a NFL. Aqui no Brasil, por muito tempo, nós ouvíamos, né, falar o treino classificatório da Fórmula 1, o treino classificatório da Indy. Enfim, lá nos Estados Unidos eles usam a palavra qualifying, né, que é a classificação das corridas que definem o grid de largada. E a Indy não tem um sistema de classificação tão simples como ocorre na Fórmula 1, e isso gera muita confusão na cabeça de quem acompanha esporadicamente a Indy, e mesmo para os Indy fãs que acompanham a categoria mais de perto, acaba aí criando uma série de confusões. Então vamos lá, nós temos 3 tipos de classificação na Indy. Vamos começar aqui pelos circuitos ovais, com exceção de Indianápolis. Então, antes da classificação acontece um treino livre. Nesse treino livre, os pilotos eles terminam lá a sua sessão de treino e eles vão para a classificação em ordem inversa à sua classificação. Ou seja, o piloto que terminou em último treino livre, ele vai entrar primeiro na classificação. Penúltimo entra por segundo e assim por diante até o piloto que fez o treino mais rápido, né, o tempo mais rápido no treino livre. Ele é o último a entrar na pista no circuito oval. Lembrando que nos circuitos ovais, a classificação acontece de forma solitária para cada piloto. Eles têm direito a 2 voltas rápidas, 2 voltas em bandeira verde. Normalmente eles saem do pit, faz uma volta de checklist, né, de check lap, ver se o carro tá ok. Na segunda volta eles já aceleram para ganhar velocidade máxima e aí sim 2 voltas em bandeira verde. E o melhor tempo, né, a melhor somatória ali dessas 2 voltas é a definição do grid de largada. Já nas 500 milhas de Indianápolis é um pouquinho diferente. O piloto também vai solitariamente para a pista, mas ao invés de 2 voltas, os pilotos eles completam 4 voltas. Então os pilotos têm uma média ali de 4 voltas, o menor tempo, a maior velocidade, eles acabam indo para frente. A classificação acontece em 2 dias, geralmente num sábado e em um domingo, uma semana que antecede ali as 500 milhas de Indianápolis. Então no sábado, todos os carros, né, se tiver 33 inscritos, 34, 35, todos eles vão para a pista.
Desses 35, 34, 33, os 12 mais rápidos, eles já se garantem ali nas 4 primeiras filas. Nós vamos ter a definição no domingo, da 7ª até a 12ª colocação, né? A 3ª e a 4ª fila, e o Fast Six, que são os 6 mais rápidos, as 2 primeiras filas ali, a definição do primeiro até o 6º colocado, em tempos diferentes. Então, primeiro vai do 7º ao 12º, eles fazem a sua classificação no domingo para definir o grid da 7ª à 12ª colocação. Já o Fast Six é logo depois, para ver quem é o homem mais rápido aí da classificação de Indianápolis. Como de regra em Indianápolis, somente 33 carros podem largar. Então, se a gente tiver 34, 35 carros, acontece o Bump Day. O que é o Bump Day? O Bump Day é uma classificação no domingo, onde a última fila que teve a sua classificação no sábado, o 31º, o 32º e o 33º, eles estão em risco. Então, se tiver um 34º carro inscrito, um 35º carro inscritos, eles vão poder tentar pegar a vaga número 32 ou a vaga número 33. Então, o Bump Day depende muito de quantos carros que tem inscritos. Agora, Indifan, nós vamos aí para a classificação nas pistas mistas e de rua. Então, o regulamento é totalmente diferente. A classificação, ela acontece em 3 segmentos. No primeiro segmento, os pilotos são divididos em 2 grupos. Essa divisão ocorre pelo resultado do último treino livre antes da classificação. Os pilotos que ficaram nas posições ímpares desse último treino livre que antecede a classificação vão para o grupo B. Já os pilotos que ficaram nas posições pares, eles vão para o grupo A. Cada grupo tem 15 minutos de atividade na pista, passam para o segundo segmento os 6 mais rápidos de cada grupo. Já no segundo segmento, os 12 pilotos eles vão para a pista juntos em mais 10 minutos de atividade de pista. E, novamente, os 6 mais rápidos eles acabam passando para o terceiro segmento, que lá nos Estados Unidos é chamado de Fast Six. Tanto no primeiro quanto no segundo segmento, o piloto que ocasionar uma bandeira vermelha, não é a bandeira amarela, o piloto que ocasionou essa bandeira vermelha, ele vai tomar uma punição perdendo a sua volta mais rápida. E o detalhe é que o cronômetro não para, são 10 minutos corridos. Já no último segmento da classificação, ou Fast Six, os pilotos têm 6 minutos para fazer os seus melhores tempos. O piloto mais rápido larga na frente, é o pole position para a corrida. Com certeza você já deve ter escutado alguém falar das 500 milhas de Indianápolis, Indy 500 milhas. Ou seja, é a corrida mais tradicional, histórica e importante do mundo do automobilismo. Uma das provas mais antigas e famosas do mundo, não à toa é conhecida como o maior espetáculo do automobilismo. Por tradição, essa prova tem 33 carros no grid e as filas para a largada são compostas 3 a 3, totalizando 11 filas. Para compor esse grid tão alto, algumas equipes elas alinham carros extras para a disputa das 500 milhas, ou mesmo alguns times da Indy disputam apenas as 500 milhas. É muito importante lembrar que não basta a equipe apenas alinhar um carro extra, já que em sua maioria das edições existem mais carros do que vagas. Em um passado distante nós já tivemos mais de 50 carros inscritos, mas o regulamento permite apenas a largada de 33 bólidos para disputar a prova mais importante do mundo do automobilismo. A corrida de Indianápolis, ela tem um significado histórico tão importante que se você perguntar para algum piloto, algum chefe de equipe, algum engenheiro, se é mais importante vencer as 500 milhas de Indianápolis ou o campeonato, em sua maioria ou praticamente em sua totalidade, eles vão preferir vencer as 500 milhas de Indianápolis do que vencer o campeonato. Já que é uma corrida tão diferenciada, Indy fãs, as 500 milhas de Indianápolis é uma corrida que não tem pódio. Embora o segundo lugar da corrida vale muito dinheiro, podendo chegar aí ou até mesmo ultrapassar a marca de $1 milhão, o foco total fica restrito ao vencedor da prova. O troféu de vencedor de campeão das 500 milhas de Indianápolis chama-se Borg Warner, é o troféu dado ao vencedor da Indy 500 e o nome vem da empresa
Borg Warner. O troféu ele é dado aí desde 1936 e contém a estátua, né, o rosto de cada piloto aí, emoldurando aí o troféu, que tem lá em cima desse troféu uma miniatura de um homem dando uma bandeirada quadriculada. E conforme os vencedores vão acontecendo ao passar dos anos, eles têm aí o seu rosto estampado nesse troféu aí. E cada equipe, cada piloto ganha uma réplica desse troféu. O troféu original ele fica guardado lá no Indianapolis Motor Speedway. A pontuação da IndyCar ela é bastante generosa. Todos os pilotos que largam, eles têm direito a uma pontuação. Aliás, os pontos começam a serem distribuídos ainda na classificação, já que o pole position conquista um ponto no campeonato. Já na corrida, todos os pilotos que liderarem ao menos uma volta também vão ganhar um ponto. O piloto que liderar mais voltas na corrida ganha mais 2 pontinhos. O vencedor da prova leva 50 pontos, o segundo colocado leva 40 pontos, enquanto que o terceiro soma 35 pontos. Já o quarto colocado ele recebe 32 pontos e essa pontuação vai caindo de 2 em 2 pontos até o 10º colocado, que leva 20 pontos. Da 11ª colocação até a 24ª colocação, a pontuação ela vai diminuindo 1 ponto por posição. E do 25º lugar até o 33º lugar, cada piloto recebe 5 pontos apenas por largar. Então esse ano, como nós vamos ter 27 carros inscritos, o último colocado de cada corrida, só de largar, ele já vai fazer 5 pontos. Até o ano de 2022, as 500 milhas de Indianápolis, ela tinha uma pontuação dobrada, ou seja, o piloto poderia marcar muitos pontos nas 500 milhas, mas a partir do ano de 2023 esse regulamento mudou. Em um passado recente, a Indy também fazia pontuação dobrada na última etapa do campeonato, mas isso já faz alguns anos que deixou de existir. E a Indy fã, tá curtindo? São muitas informações, né? A Indy tem esse universo incrível a ser explorado. Então continue aí no vídeo, vai mandando esse like aí, deixe o seu joinha, deixe os comentários aí embaixo também para você tirar sua dúvida e interagir com os Indy fãs. Aí na descrição do vídeo também nós temos o grupão do WhatsApp aberto a todos os Indy fãs e nós temos, claro, o nosso grupo privado de membros. Então se você tá gostando desse conteúdo aí, ajude o canal Blog da Indy. Nós somos o único canal aí do Brasil que vai até as corridas nos Estados Unidos ou no Canadá. Nós fazemos aí uma cobertura in loco muito bacana. Então seja membro do canal e ajude o Blog da Indy a crescer cada vez mais. Diferente da Fórmula 1, onde nós temos um campeonato de construtores entre as equipes, na Indy nós não temos esse campeonato. Aliás, na Indy, cada equipe tem um número ilimitado de carros, ou seja, uma equipe pode ter um carro inscrito na temporada, 2 carros inscritos na temporada, 3 carros, 4 carros, 5 carros. Então a Indy ela é muito democrática na questão dos orçamentos das equipes. Se a equipe X tem condições de colocar um carro apenas, ela coloca um carro e é permitido por regulamento. Se uma equipe tem orçamento para 4 carros, ela vai lá e disputa o campeonato com 4 carros. Mas na Indy nós temos um prêmio aí de aproximadamente $1 milhão para os 22 primeiros carros que chegam na classificação do campeonato. Então, para que uma equipe, para que um carro inscrito receba esse $1 milhão, ele precisa disputar todas as etapas e fazer uma pontuação que ele fique ali entre o campeão e a 22ª colocação na tabela de pontuação. Então esse Leader Circle é muito importante a todas as equipes, a todos os carros inscritos, que com esse $1 milhão ele representa aí aproximadamente 15% do orçamento de um carro para a temporada seguinte. Então é muito importante ficar entre os 22 primeiros do campeonato. E já que nós falamos aí do orçamento das equipes, né? Muitos Indy fãs, muitos curiosos questionam quanto que custa correr
na IndyCar. A gente vê valores aí estratosféricos, né, lá no mundo da Fórmula 1, onde equipes gastam centenas de milhões de euros. Aqui na Indy é muito diferente. As equipes aí, elas têm uma média de gastos por carro. Claro que tem gastos diferentes. Uma equipe de ponta, ela vai gastar muito mais do que uma equipe média ou pequena, porque ela pode comprar um chassi específico ali para as 500 milhas de Indianápolis, ela pode investir em um chassi para disputar apenas as pistas de rua, ela pode investir em um outro chassi aí para um carro reserva para fazer testes. Então, quando a gente fala de automobilismo, o céu é o limite para qualquer tipo de investimento. Então, de acordo aí com as principais publicações lá dos Estados Unidos, seja motorsport.com ou a revista Racer, né? A gente viu aí que uma temporada na Indy pode custar entre 5 e 10 milhões de dólares. Isso vai depender muito da equipe. E justamente se o time conquistou um lugar nesse Leader Circle que a gente falou há pouco, ele representa uma boa quantia monetária para as equipes, ainda mais se o time for médio ou pequeno. Além do gasto com seguro dos carros, salário de piloto, mecânico, engenheiro, tem o marketing e muitas outras coisas, né? Apenas com o leasing dos motores, é bom lembrar e ficar frisado aqui que as equipes não compram os motores da Honda e da Chevrolet, mas sim aluga dessas montadoras. E também com o fornecimento de pneus da Firestone, os times gastam aí aproximadamente 2 milhões de dólares apenas para poder entrar na pista. O chassi sim, esse sim, o dono da equipe, né, eles compram e disponibilizam aí para os seus pilotos. Algumas equipes colocam carros adicionais em determinadas provas do ano, então isso pode variar também com relação ao gasto das equipes, né? Uma boa parte da premiação dos times também são oriundos das 500 milhas de Indianápolis, já que o vencedor vem conquistando um prêmio perto de 3 milhões de dólares, e geralmente até o último colocado da prova recebe algo em torno aí de 250 mil dólares. Algo muito atraente e que pode representar aí 5% do gasto de um carro apenas nas 500 milhas. Mas é importante lembrar também que a Indy 500 ela pode acabar custando muito caro para as equipes, né? Já que um acidente pode acabar destruindo um chassi, e isso aconteceria, a equipe teria que comprar um outro chassi gastando mais do que o esperado. E os testes também, eles acabam se tornando bastante caros para as equipes. Por isso que nós temos aí de 5 a 6 testes por equipe, né? Podendo chegar aí a 100 mil dólares. Tem essa questão da logística, acaba alocando uma pista, então acaba se tornando bastante caro para os times, principalmente para os times de menor poderio financeiro. Já que em quase todo momento surge uma comparação entre Indy e Fórmula 1, essa questão das bandeiras também, a Indy se diferencia um pouquinho aí. Então aqui nesse tópico a Indy ela se identifica e se diferencia da Fórmula 1 justamente na questão das bandeiras. Não que na Fórmula 1 não tenha as bandeiras, mas a Indy é usada com mais frequência. Como a Indy sempre teve por característica correr em provas ovais, as bandeiras sempre foram destaque da categoria, então vamos conhecê-las. A bandeira verde, a mais tradicional aí, é agitada quando tem início de uma sessão de treinos, início da classificação e também a largada da corrida. Claro, ela também é agitada quando é dada uma relargada. A bandeira amarela, talvez aí, ela é a mais conhecida da Fórmula Indy, né, da Indy, por conta de inúmeras aparições que nós temos em treinos, na classificação e também nas corridas. Então ela é usada para avisar os pilotos que devem diminuir a sua velocidade e que naquele momento não se tem segurança para correr em altas velocidades. Geralmente é acionada quando ocorre um acidente, um incidente na pista ou até mesmo para a limpeza da pista. É proibido qualquer tipo de ultrapassagem durante esta bandeira. A bandeira com listras vermelhas e amarelas, ela é utilizada para indicar que a pista está escorregadia, seja por conta de algum carro que teve problema e deixou vazando água ou óleo, ou até mesmo quando está chovendo e tem muita água na pista onde os carros podem aquaplanar. Então é um aviso de pista escorregadia para os pilotos. A bandeira azul, assim como lá na Fórmula 1, na Indy também, ela é tida para mostrar aos pilotos, né, que estão para levar uma volta, que devem dar passagem aos carros de trás. No entanto, uma pequena diferença é que na Indy, quando dois retardatários estão brigando por posição,
eles podem brigar por suas posições, não facilitando, digamos assim, a vida do piloto que está para dar uma volta neles. Então a briga ali é permitida, mesmo que eles consequentemente com isso acabe atrapalhando o piloto que vai colocar uma volta em cima desses pilotos retardatários. A bandeira vermelha, assim como nas outras categorias, ela indica que a corrida está paralisada. Geralmente quando acontece um acidente muito grave ou uma chuva muito forte, ou até mesmo quando uma parte estrutural do circuito tem problemas, né? Por exemplo, uma batida que acabou danificando uma barreira de pneus, uma batida que acabou danificando um muro e a grade de proteção. Então nesse momento aí é agitada a bandeira vermelha. Na Indy, a bandeira preta, ela indica que o piloto deve ir imediatamente aos boxes para cumprir uma punição ou mesmo reparar o seu carro. Bandeira preta com uma cruz branca. Essa bandeira é uma bandeira um pouquinho mais rara de acontecer na Indy, mas ela aparece sim de vez em quando, ela é agitada. Significa que o piloto está desclassificado da prova por não ter respeitado outras punições anteriores. O piloto e a equipe podem ser multados de forma monetária e também com a perca de pontos no campeonato, caso não seja respeitada. Outra bandeira tradicional aí da Indy é a bandeira branca, né? A bandeira branca ela é agitada, indicando a última volta da corrida. E por fim, a bandeira quadriculada, que é uma marca aí de todas as categorias. A bandeira quadriculada é agitada quando o vencedor passa ali pela linha de chegada e consequentemente os demais pilotos que chegam atrás do vencedor da prova. Os pitstops na Indy, eles são bem diferentes do pitstop lá na Fórmula 1. Enquanto lá na Fórmula 1 nós podemos ter 20 mecânicos em cima do carro, praticamente ali são 3 mecânicos por pneu, um que traz, um que troca, o outro que coloca, um que retira. Na Indy não. Na Indy apenas 11 mecânicos podem participar do pit stop. Então 7 desses mecânicos trabalham ali no pit lane, onde o carro chega para o reabastecimento e a troca de pneus, e outros 4 mecânicos ficam atrás da mureta de proteção, auxiliando esses 7 mecânicos que estão no pit lane. Então esses 4 mecânicos, eles podem, por exemplo, puxar uma mangueira de reabastecimento, puxar as mangueiras que acabam ali trocando os pneus, passar o pneu por cima da mureta de proteção. Enquanto isso, os 7 mecânicos que estão lá no pit lane, 4 deles trocam os pneus, né? Um em cada roda. Um outro mecânico, um quinto mecânico, ele é responsável pelo reabastecimento. Um sexto mecânico, ele é responsável por conectar a mangueira de ar na parte traseira do carro, fazendo com que essa espécie de macaco hidráulico faça o carro subir para que possa ser trocado os pneus. E o sétimo mecânico, a partir de 2020 ali foi permitido para fazer a limpeza do aeroscreen ou mesmo uma retirada de uma das películas ali do aeroscreen. Então por isso que o pit stop na Indy ele é bem mais demorado do que lá na Fórmula 1. Claro que tem também a questão do reabastecimento. Para encher um tanque ali demora entre 10 a 13 segundos, mas geralmente ali os mecânicos conseguem fazer só a troca dos pneus ali entre 6 e 7 segundos. Então, Indyfan, esse foi um vídeo aqui para fazer um apanhado geral aí da Indy, da IndyCar Series, para você que já gosta da Indy e para você que caiu aqui no blog da Indy, para você que está começando a acompanhar as corridas da Indy. Gostou desse conteúdo? Manda seu like aí, divulgue para os amigos, compartilhe nas suas redes sociais e, claro, coloca aí o sininho, aperta o sininho para receber as notificações. Ficou com alguma dúvida? Deixe os comentários aí, seja membro do blog, entre no nosso grupão, ajude o blog da Indy a cada vez mais crescer. Nós passamos aí dos 23 mil inscritos e vamos continuar crescendo. Siga o blog da Indy nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Deixe aí nos comentários também o tipo de conteúdo que você deseja ver aqui no blog da Indy. Uma ótima temporada a todos nós Indy fãs, um abraço e até a próxima.